pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre os 3 livros do Stephen King que eu mais gosto e ainda vou trazer mais 2 dicas de leituras associadas ao King para vocês conhecerem ele um pouco melhor. Esse vídeo faz parte do All Hallows Read, uma tradição criada pelo Neil Gaiman há alguns anos atrás, com o intuito de presentear outras pessoas com livros de terror no Halloween, mas também faz parte do All About King, que é um projeto de leitura que a Maíra organizou lá no canal dela, então tem 31 dias de vídeos relacionados a Stephen King e tá muito foda. Recomendo muito que vocês deem uma passadinha por lá, vou deixar card aqui em cima, link aqui embaixo, acessem. Gente, sério, só olhem as thumbs dela, tá um negócio sensacional. Então, eu acho que eu nunca fiz nenhum vídeo relacionado a Stephen King aqui no canal, então hoje é dia de reparar esse erro, certo? O primeiro livro que eu vou comentar com vocês é O Cemitério, foi escrito em 85 e virou filme em 89. Eu falei do filme no vídeo sobre 6 filmes de terror que eu gravei com o pessoal do Pretzel Show. Esse é um dos meus livros favoritos do Stephen King, porque ele trata a respeito de morte e luto de uma maneira muito arrepiante, mas também muito original e criativa. Aqui a gente tem o Louis Creed, que chegou numa cidade nova com a família dele, numa cidadezinha lá do Maine. Ele trabalha no hospital da universidade, ele lida com morte todo dia, mas ele tem uma família muito bonita, muito feliz. E aí eles fazem amizade com um casal de velhinhos do outro lado da estrada, os vizinhos deles. E numa dessas andanças pra ir conhecendo melhor toda a região, eles acabam indo num cemitério. Mas é um cemitério de animais, então por gerações as famílias levavam as crianças lá também pra enterrar os animais, pra dizer adeus, uma forma mais bonita talvez de lidar com essa etapa tão difícil que é a morte de um bichinho. Só que a esposa do Louis, ela é muito sensível a esse assunto, tenta proteger também os filhos dela disso, e ela tem uma filhinha bem pequenininha que também fica muito impressionada com tudo o que ela viu nesse cemitério, e ela começa a ter muito medo de que o gato que eles têm morra, e aí ela fica, tá, mas e aí, o que vai acontecer? A gente vai ter que enterrar aqui, mas aí tem todos esses bichinhos, ai meu Deus, entra em pânico. E obviamente o que acontece, né? O gato morre. O Louis fica muito preocupado com a forma com que ele vai tratar desse assunto com a filha dele, porque, enfim, o gato morreu, né? E era um dos medos da menina, e finalmente esse medo se concretizou. Então, o que mais vai se concretizar dos medos dessa garota? E aí, quando o Louis tá conversando com esse vizinho dele, esses velhinhos, eles dão uma sugestão pra ele, levam ele pra além desse cemitério de animais, uma parte que tem toda uma cultura indígena relacionada, pra que ele tente resolver essa situação de uma maneira mágica, mística, diferente, enfim, paliativa, na minha opinião. A forma como a trama se desenrola nesse livro é um dos trunfos dele pra mim. E ele te surpreende de uma maneira muito positiva, muito arrepiante também. Eu acho que é um dos livros que mexe com assuntos sagrados, né, digamos assim. E é muito interessante como o King vai trabalhando esses medos, essas angústias dos personagens dele. O Louis é um personagem muito foda, os vizinhos também. A esposa do Louis também tem uma história muito foda, porque ela tem todo esse receio com morte por conta de uma experiência horrível que ela teve quando era mais nova com a irmã dela. Pra mim é um dos grandes livros do Stephen King, acho que merece ser lido e discutido, ele abre portas pra você conversar sobre vários assuntos, então boa leitura pra vocês. Essa dica aqui é pra quem gosta de contos e pra quem talvez nunca teve nenhum contato com Stephen King, eu acho que é uma boa maneira de começar também, porque ele tem cenários muito comuns, é um colégio, é uma fábrica, é um milharal, mas ele vai desenvolvendo histórias sobrenaturais ou histórias muito criativas em cima de pequenas oportunidades, pequenos ganchos que ele tem pra construir esses contos. São 20 histórias curtas que tem aqui, algumas são melhores do que outras, é claro, mas assim, tem algumas que eu destaco, como por exemplo, a máquina de passar roupa. Fala de uma máquina de passar roupa num tamanho industrial, assim, numa lavanderia, e a máquina adquire um certo gosto estranho por carne humana, assim, depois de um incidente horroroso, medonho que tem dentro dessa lavanderia. Também tem Matéria Cinzenta, que é uma história dentro de uma história, o King constrói isso muito bem. É legal porque você meio que tem 2 camadas nesse conto, e aí você pode aplicar a coisa de um em outro, outro em um, enfim. Não sei se eu consegui explicar, mas é legal. Se você tem medo de altura, tem também o Ressalto, que é sobre um marido traído que pega o amante da esposa dele e leva para um 40º andar de um prédio, assim, faz ele andar pelo lado de fora. Uma angústia, assim, horrorosa enquanto você tá lendo. Tem também o Fantasma é muito foda, porque é sobre um pai que vai ignorando todos os pedidos de socorro dos filhos dele, que juram que tem um fantasma dentro do armário. Enfim, tem um monte de coisa aqui, são 20 histórias, eu tenho certeza que pelo menos por metade delas você vai se apaixonar. Todo o ouro tá no início do livro, mas é uma leitura muito recomendada e pode ser que vocês gostem mais da última metade do livro e não da primeira. E aí vai de vocês, porque
porque eu acho que isso também tá relacionado com a terceira indicação desse vídeo, que é It! O livro é de 1986, teve uma adaptação nos anos 90 e agora vai sair mais uma em 2017, se tudo der certo, se não tiver mais nenhuma mudança. O livro é um dos mais famosos do Stephen King, eu realmente acredito que isso não é à toa, porque ele consegue trabalhar com conceitos muito legais de terror, mas também de vida dentro do livro. E ele toca num assunto que eu sempre falo aqui no canal, que na verdade eu aprendi com o It, que é o fato do medo assumir diferentes formas para diferentes pessoas. Vocês já devem estar enjoados do tanto que eu falo disso, mas é que eu realmente acredito nisso, porque as pessoas têm criações diferentes, experiências diferentes, bagagens diferentes, e as coisas que assustam ou não assustam estão diretamente relacionadas a isso. Mas a coisa pode aparecer na forma de qualquer coisa que te assuste, e aí fica a questão, o que que te dá medo? Pra mim, ia ser um fantasma de uma abelha. Nossa, acho que saí correndo. Tipo, eu matar a abelha e aí ela não morrer, entendeu? Isso ia ser foda. Ia tá lá, já na esquina. O livro fala de um grupo de crianças que sofriam muito bullying no colégio em 1958. Então são marcas que acabaram se propagando na vida adulta de muitos deles. Nas férias escolares daquele ano de 58, esse grupo se uniu porque passou por uma experiência com a coisa e eles acabaram se juntando pra destruir ela. E prometeram uns aos outros que se um dia a coisa retornasse, eles se juntariam, não importa onde eles estivessem, pra destruir isso de novo. E aí, quase 30 anos depois, quem que volta? A Coisa. Ainda que seja um livro de terror, acho que o que mais pega em A Coisa é a forma como Stephen King aproveitou a oportunidade para falar de assuntos tão pesados. E aqui ele fala de discriminação e violência contra a mulher, fala de relacionamento abusivo, medos de luto, de vícios, de perda, de dor, de marca, de lembrança, mas também fala de amizade, fala de amor, fala de união, de família. Eu acho que quando esse vídeo for pro ar, a Mai já vai ter publicado a resenha dela sobre A Coisa, que eu lembro que tava mais ou menos por aqui nesse calendário dela. E aí eu vou deixar o link do card aqui em cima, porque se eu não me engano ela já leu 2 vezes esse livro, então ela vai poder explorar a história e várias camadas de uma maneira diferente, de uma maneira mais profunda. Pra encerrar o vídeo especial do All About King, eu vou deixar 2 recomendações de livros relacionados ao Stephen King, que não são dele, efetivamente, mas tem o Dissecando Stephen King, do Tim Underwood, do Chuck Miller. Eles reuniram várias entrevistas que o Stephen King deu num período de 10 anos. O Stephen King fala muito sobre as criações dele, sobre os medos, sobre os vícios, sobre as dificuldades que ele teve, sobre as inspirações, fala sobre o relacionamento dele com o Kubrick, o relacionamento com os fãs, tem umas histórias engraçadas, assim, do início da carreira dele, de quando ele começou a ser reconhecido pelos livros que ele escrevia. Que são entrevistas, então, assim, é o tom de voz dele, é um jeito mais informal, e é uma maneira muito gostosa de conhecer mais o Stephen King, porque é bem papo de bar. E também tem Coração Assombrado, da Lisa Rogach, que é uma biografia, então ela é um pouco mais séria. Fala desde a infância dele, do relacionamento complicado que ele tinha com os pais, até a vida adulta, com todos os vícios, todos os abusos. Só que aqui é um texto um pouco mais linear, porque ela tenta realmente estabelecer uma linha do tempo, assim, na vida do Stephen King, enquanto que o livro de entrevistas são entrevistas. Um detalhe bem legal é que o Stephen King tem triscleclofobia, não sei como é que fala o nome disso, que é a versão número 13. Então aqui na edição tem um negócio bacana, que é toda a página, que é número 13, a primeira página aqui é o algarismo romano, ao invés de ser o número, e as outras que soma 13, tipo 85, 8 mais 5 dá 13, daí tá riscadinho. Enfim, é um detalhezinho que quem é fã do King vai notar e vai gostar desse cuidado. Bom, é isso então que eu tinha pra comentar com vocês a respeito de alguns livros do Stephen King. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário. Compartilhe o vídeo com os amigos pra que conheçam mais sobre Stephen King. Esse vídeo faz parte do All Hallows Read, que é uma tradição criada pelo Gaiman pra compartilhar livros de terror no Halloween. É uma desculpa bem divertida, na verdade, pra você ganhar e dar livros. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa tradição, clica no card aqui em cima, que o gatinho tá apontando, e também confirmar a presença no evento de 2016. É isso aí então, espero que tenham gostado e até a próxima. Espalhe o terror!